Olá malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o caso. Hoje no nosso podcast temos como convidada a Helena Marujo. A Helena é psicóloga, doutorada pela Universidade de Lisboa e é atualmente coordenadora da Cátedra da Unesco em Educação for Global Peace Sustainability. Portanto, em inglês, Education for Global Peace Sustainability. É também coordenadora executiva do mestrado em Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É ainda coordenadora executiva das pós-graduações em Educação para a Paz Global Sustentável e Psicologia Positiva Aplicada do mesmo Instituto da Universidade de Lisboa e coordenadora da Unidade de Missão ISCSP Wellbeing. Bem-vinda, Helena. Obrigada pelo convite. Eu convidei a Helena porque a Helena é de facto uma pioneira na psicologia positiva em Portugal. E gostaríamos de que a Helena nos falasse do seu percurso na psicologia em geral e como é que chega à psicologia positiva. E começaremos por aí. Exato. Assim. Bom, então vindo da psicologia e em particular de uma área formativa da psicoterapia, sempre me perturbou que o meu trabalho fosse identificar as doenças mentais das pessoas e as suas fragilidades, vulnerabilidades, diagnosticar, dar nome, rotular, com tudo que isso tinha de consequências na própria construção de identidade, da expectativa social em relação a essas pessoas que eram de alguma maneira diagnosticadas com alguma doença mental, sem ter alternativa, ou seja, sem, obviamente, que o processo psicoterapêutico é em si mesmo um processo de tentativa de superação daquilo que são estas dificuldades quando elas acontecem, mas eu sentia que havia um vazio relativamente ao facto de nós também, psicoterapeutas, sermos construtores de identidades positivas e que o processo psicoterapêutico passasse pelo reconhecimento e pela fortificação das virtudes das pessoas. E, portanto, esta inquietação foi-me levando a focar cada vez mais naquilo que faz as pessoas estarem no seu melhor, naquilo que é todo o seu potencial de saúde, de integração social, de capacidade de resiliência e de superação. E junto a isto veio o facto de eu ter feito o meu doutoramento na Universidade de Lisboa sobre a depressão em crianças e adolescentes. E também me questionei profundamente de ter posto as 2.200 crianças e jovens que eu acompanhei durante 3 anos num estudo longitudinal a responder a questionários de depressão em que tinham que refletir coisas como pensei nas 2 últimas semanas em pôr fim à minha vida ou inclusivamente tive um diretor de uma escola que me disse que não queria que eu fizesse aquelas perguntas, porque estava a pôr ideias na cabeça dos seus alunos. E apesar de eu estar validada com investigadores mundiais, especialistas na área da depressão, usar as escalas mais usadas no mundo, etc., de novo aquilo veio mexer. Qual era a sua orientação teórica na altura? Cognitiva, comportamental e sistémica. E aí pensei, ainda por cima os resultados eram preocupantes. Tive percentagens muito elevadas de crianças e jovens a dizer que tinham níveis de depressão, a autoavaliarem-se com níveis de depressão elevados, muitas vezes associado ao desempenho escolar e ao medo de falhar, de não estarem à altura das expectativas das famílias e dos professores, de terem medo do futuro, enfim, visões muito desesperançadas de si mesmos e da vida. Isto foi antes da anterior crise financeira. E nessa altura o Martin Seligman tinha lançado, portanto, finais dos anos 90, o livro onde propunha, ele que tinha dedicado a vida toda a estudar a depressão, onde propunha que começássemos a treinar as nossas capacidades de desenvolver o otimismo. Este livro era o Florescer? Não, é o anterior. Isso. Onde ele propõe, era o Learn Optimism. Okay.
onde ele propõe um programa que ainda hoje é muito utilizado no mundo, precisamente para ajudar as crianças desde cedo a conseguirem desenvolver recursos psicológicos que diminuam a probabilidade de virem a ser deprimidas e aumentam as possibilidades de lidarem com a inevitabilidade do sofrimento que faz parte da existência, de formas mais harmoniosas, mais equilibradas, sem ter que adoecer. E aí tenho o privilégio de estava na altura nos Estados Unidos com o meu marido, o Luís Miguel Neto, com quem fiz esta caminhada da construção da psicologia positiva em Portugal. Numa ida ao supermercado, na altura já se vendiam livros no supermercado nos Estados Unidos, demorou mais 20 anos aqui a chegar essa possibilidade. E o meu marido foi comprar fraldas para o nosso filho Thomas, que tinha acabado de nascer, e cruzou-se com o Learn Helplessness, que encaixava completamente naquilo que era a investigação que eu estava a fazer no momento. E aí... Learn Helplessness, o trabalho original do Seligman, portanto. Exatamente. E aí iniciámos o nosso percurso de... Então, se temos estas crianças todas e jovens em Portugal a dizer-nos que têm muito pessimismo em relação ao futuro, que estão infelizes, que estão cheios de medo daquilo que aí vem, que sentem que o seu amor é dependente da sua performance, do desempenho escolar, etc. O que é que nós podemos fazer e como é que podemos usar esta descoberta do Seligman e esta transformação que ele estava a fazer, não é? Final dos anos 90, quando ele estava a candidatar-se à presidência da Associação da APA, da American Psychological Association, e em 99 lançámos o livro Educar para o Otimismo, que depois nos levou a infinitas, infindáveis conferências, formações, palmilhámos o país de les a les, às vezes com audiências de 500 professores, pais, e começámos a levar o otimismo. Foi a primeira janela que abrimos na psicologia positiva em Portugal. E há alguma dessas exposições que a Helena e o seu companheiro fizeram na altura? Há uma que venha à memória assim com... Sim, há várias, incluindo algumas no Brasil, portanto nem sequer foi a nível nacional. Para além do livro que foi escrito em parceria com a Fátima Perlouro, ter sido traduzido em espanhol, etc. Lembro-me em particular de uma sessão em que uma professora se levantou no meio de um auditório repleto de gente, em Coimbra, tínhamos centenas de pessoas na sala, e disse que quando ela tinha entrado para o primeiro ciclo, que a mãe dela tinha sido chamada pela professora e que à frente dela a professora tinha dito que ela era burra e que nunca iria aprender. E esta senhora, de pé, naquele auditório gigantesco, partilha que neste momento na altura era diretora de um colégio com milhares de alunos na altura, mas que tinha passado a vida toda a tentar provar que aquela professora não tinha razão e que ela tinha tido a capacidade de superação, mas que no fundo o foco tinha sido sempre, o ponto de partida era negativo, não é? Era ter que estar sempre a provar que afinal ela era competente, que era... e marcou-me muito essa partilha de como é que alguém que na altura eventualmente teria os seus 50 anos ainda tinha esta história tão dolorosa para contar, e portanto iniciámos de facto e reforçámos durante tantos anos que isso ainda continua. Portanto, só para vos dar uma ideia, depois na próxima sexta-feira vou falar de educação para o otimismo num evento na área da educação, e portanto o tema continua vivo. Ainda há gente às vezes em conferências que diz que é o livro de cabeceira, o Educar para o Otimismo, que fez 19, 20 edições, nem sei bem, mas foi sobretudo transformador nisto de criarmos uma narrativa em Portugal, de falar daquilo que queremos ter como objetivo, da afirmação, não é? Para onde é que queremos caminhar? E não de um discurso ou de vitimização, ou de doença, ou de patologia. E era extraordinário as pessoas ligarem a dizer:
estamos a precisar que nos ajudem a ver como é que nos educamos para o otimismo. E tudo quanto era meio de comunicação social, jornais, enfim, o impacto foi muito grande do ponto de vista mediático, porque tocámos ali alguma coisa naquele momento da história nacional que permitiu, de facto, trazer o tema de o que é que no fundo, o que é que são isto de forças pessoais, o que é que nos leva a sermos capazes da transcendência das maiores dores humanas, e como é que se ajuda, nomeadamente, a crescer uma nova geração sem otimismo e sem esperança para o futuro. Okay. Dentro dessa vertente de nós muitas vezes, quando olhamos para a nossa própria vida, para a forma como somos, tendemos a focar nos pontos negativos. E no campo da psicologia positiva existe a questão dos signature strengths, das forças de caráter. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar como é que nós podemos identificar essas dimensões dentro de nós e depois como é que podemos aplicá-las de forma a tornar-nos pessoas que não focamos tanto no negativo, mas usamos as partes positivas dentro de nós para revolucionar, de certa forma, a nossa vida. Excelente questão também, muito obrigada. Pois faz parte deste projeto científico da psicologia positiva que, no fundo, é então estudar aquilo que faz as pessoas individual e coletivamente estarem no seu máximo, no seu melhor, poderem realizar os seus potenciais. E do ponto de vista individual foram criados modelos teóricos que têm ajudado, através de medidas também que elas próprias facilitam na identificação de forças e virtudes de caráter. Há alguns modelos com mais enfim, visibilidade, se quisermos, e que têm, até porque alguns são gratuitos e outros não, mas há um em particular, o Values in Action via Character Strengths, cuja orientação científica é do Ryan Hymiak, que tem feito um percurso extraordinário de conseguir recolher dados, centenas de milhares de dados mensais, através deste modelo, que se organiza em 6 virtudes, que se decompõem depois em 24 forças de caráter, que operacionalizam cada uma dessas virtudes. Por exemplo, a transcendência, considerada uma virtude, e foi considerada pelos autores que criaram o modelo e para aqueles que continuam a estudá-lo, uma virtude comum a todas as religiões, filosofias, e, portanto, houve um trabalho prévio na tentativa de identificação daquilo que, de alguma maneira, é comum, que era considerado, enfim, um valor importante a nível, enfim, intercultural. E, por exemplo, na virtude da transcendência, são incluídas as forças de caráter da esperança, do sentido do humor, da gratidão, da espiritualidade. E, portanto, isso depois ajuda-nos também a perceber melhor o nosso próprio perfil, se é mais ligado à justiça, se é mais ligado à sabedoria, se é mais ligado a dimensões ou mais individuais ou mais sociais. E isto começou a ter impacto, quer a nível da educação, e, portanto, convidar, nomeadamente, os alunos, os professores também, a fazerem os seus perfis, e depois eles serem ponto de partida para aquilo que é pedido aos próprios alunos, não é? Imaginemos que identificamos um aluno que tem como forças de topo a criatividade, a generosidade, fora. Como é que isto depois é usado e potenciado nos contextos em que eles se movem? E começámos a fazer também projetos a nível empresarial. Eu trabalho na área de gestão de recursos humanos, no Departamento de Gestão de Recursos Humanos do ISCS, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e nesse contexto também começaram a emergir, há uns anos atrás, modelos que ajudam a gerir as pessoas a partir de tudo o que é a identificação das suas forças. A Gallup Internacional tem um outro instrumento de medida e um outro modelo. O CAP, o Center for Applied Positive Psychology do Reino Unido, do Alex Linley, tem um outro modelo que tem 52 forças de caráter, por exemplo, e que nós já aplicamos aqui em Portugal durante um ano, em que cada semana era enviada pela intranet para um grande banco nacional
em cada semana era enviada a identificação de uma força, desse modelo das 52 forças do CAP, o convite de como é que podiam potenciá-la, aplicá-la e desenvolvê-la, as limitações e os riscos de ter aquela força em excesso. E, portanto, é um outro olhar diferente, inclusive na maneira de gerir as pessoas. Temos projetos que têm funcionado em Portugal, até com alunos nossos, daquilo que foi o momento seguinte, que foi lançar em Portugal há 11 anos atrás a primeira formação pós-graduada em Psicologia Positiva aplicada em Portugal, na Universidade de Lisboa, e onde, por exemplo, muitos alunos têm saído com estes conhecimentos que aplicam em diversos contextos, por exemplo, na área da justiça, do trabalho com menores que são, de alguma maneira, criminalizados por, enfim, se envolverem em roubos, mas que, sendo menores, portanto, não são ainda criminalizados, mas têm que ser seguidos pelos respectivos serviços do Ministério da Justiça. Por exemplo, e fiz uma aluna, ex-aluna, não é? Psicóloga de formação e uma grande mobilizadora da aplicação na área da justiça e da intervenção com menores sinalizados. Por exemplo, o impacto que foi por estes jovens a responderem ao questionário, que está online e é gratuito, e que é passível de ser preenchido em centenas de línguas, incluindo o português, pondo-os depois em diálogo com outro colega e conversando sobre as suas forças, sendo entrevistados pelo profissional de serviço social ou de psicologia sobre as forças de topo, desenhando essas forças, contando histórias sobre a sua aplicação, como exemplos do pôr em prática dessas forças, com um efeito em termos comportamentais nesses jovens extraordinário. Portanto, inclusivamente deu lugar a uma publicação na área da justiça, assim, porque nunca ninguém disse a estes miúdos o que é que eles tinham de bom, e de repente, por exemplo, descobrir que o miúdo que já teve comportamentos que são considerados socialmente desajustados, não é? Por exemplo, ele próprio reconhecer que tem a justiça como uma força de topo, por exemplo. Para ele, e como é que isto se trabalha? E se calhar até por alguma razão, o comportamento dele desviante teve a ver com uma razão boa, não é? Como é que conseguimos então ir buscar essa consciência dessa força para aplicar de maneira a que ela seja socialmente integrada? E portanto o potencial é muito grande, mas não é muito fácil, porque, como dizia, e bem, nós estamos predestinados, né, biologicamente, para dar mais atenção ao negativo, por razões de sobrevivência da espécie, não é? E, portanto, tudo o que é convidar a olhar o positivo é muitas vezes vivido com resistência, e a academia e as universidades nem sempre abraçam com muito entusiasmo os temas positivos. Eu sinto também que, enquanto sociedade, nós não ensinamos as pessoas a saber lidar com, por exemplo, o processo de luto. Eu lembro-me muito bem quando a minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos, e muitas vezes as pessoas têm excelentes intenções, têm sempre a questão de dizer, tentam não pensar muito no assunto, mas realmente existe sempre um aspecto na questão da aceitação que nunca é muito bem expresso. Nós não ensinamos as pessoas a enfrentar os medos, os desafios. Temos sempre aquela mentalidade de tentar fugir, de tentar fugirmos com o nosso pensamento, essencialmente. E muitas vezes também não sabemos quais é que são as coisas que nos vão tornar realmente felizes. Existe muitas vezes aquela questão do materialismo, de procurarmos a compra de bens materiais em vez de gastarmos esse mesmo dinheiro em experiências, e se calhar seria interessante revisitarmos aqui um bocadinho de ver o que é que a psicologia positiva nos pode ensinar no que toca à procura da felicidade ou do bem-estar. Para já, enfim, portanto, começou a vida com uma perda logo muito profunda, não é? E muitas vezes, quando se estuda a felicidade, o bem-estar, a psicologia positiva em geral, as pessoas consideram que esta atenção ao positivo silencia ou negligencia ou
faz-nos fazer de conta que o negativo não está presente nas nossas vidas. E essa é sempre uma chamada de atenção para mim que é vital, que é precisamente porque sabemos que o negativo tem muito mais força do que o positivo nas nossas vidas, que nós temos que ser mais especialistas no positivo para sermos capazes de ter vidas com qualidade e com equilíbrio, não é? E, portanto, essa é a primeira grande constatação, é que a vida é esta dança permanente entre o positivo e o negativo. A questão é que se só nos focarmos naquilo que é difícil, se não conseguirmos ao mesmo tempo ter uma visão mais inclusiva e até, como a psicologia positiva tem mostrado na sua investigação, ser capaz de ter ferramentas que transcendem, ajudam-nos a transcender o negativo, não é? Portanto, ele é muito mais poderoso e, portanto, eu para ser capaz de lidar com ele, preciso de ter ainda mais coisas, de ser mais competente do ponto de vista das minhas competências de superação, não é? E aqui não estamos a falar de pôr óculos cor-de-rosa, ok? Gostava que ficasse aqui bem claro esta distinção, para quem está a ouvir e falar sobre a psicologia positiva pela primeira vez, que isto não tem nada a ver com o pensar positivo, nem com pôr uns óculos cor-de-rosa para enfrentar a vida. A psicologia positiva, como a Helena já disse, é uma disciplina científica dentro da psicologia que se foca nos aspectos positivos e procura desenvolver estas tais ferramentas para a pessoa lidar com o que a vida de facto é, que é quase ou maioritariamente sofrimento, não é? Excelente sublinhado, uma clarificação importantíssima. Muito obrigada, Francisco. Nesse caminho, por exemplo, dar aqui alguns exemplos que talvez ajudem a perceber melhor. Por exemplo, tradicionalmente a psicologia estudou o stress pós-traumático. O que é que leva alguém que passa por uma perda trágica, por uma doença que ameaçou a vida, por um ataque terrorista, e que fica profundamente abalado e doente emocionalmente pelo facto de ter passado por essa experiência de vida trágica. E ainda bem que estudámos isso e que podemos hoje ajudar as pessoas que têm essas condições e essas circunstâncias. A psicologia positiva quis ir um bocadinho mais além e complementar, não é deitar fora, é complementar, por exemplo, com estudos daquilo a que se chama o crescimento pós-traumático. Porque se sabe também que há pessoas que passam pelas maiores tragédias humanas e que conseguem ser profundamente inspiradores na sua forma de continuar a encontrar alegria, a serem dedicados aos outros, a escolher uma forma de viver que não é fazer de conta que o sofrimento não existe, como também dizia há pouco, não é? E pô-lo para debaixo do tapete, mas é por causa deste sofrimento que eu estou a viver ou que vivi, eu consigo desenvolver todo um potencial em mim que me faz ser uma pessoa melhor do ponto de vista humano e do ponto de vista da minha própria resiliência do que era antes da experiência traumática. E, portanto, começou-se a perceber e a estudar e a identificar quais são os recursos psicológicos e contextuais, relacionais, etc., que levam a que pessoas consigam passar por circunstâncias como, enfim, às vezes as mais difíceis que a existência humana nos traz, e ainda assim terem a possibilidade de ver vidas saudáveis, com qualidade. E esse é o exemplo, não é? Portanto, eu ao mesmo tempo que preciso de saber o que é que leva alguém a adoecer, e adoecer profundamente por causa de um trauma, ajuda-me imenso também nós sabermos, enquanto sociedade, o que é que leva alguém a ser capaz de crescer como pessoa. Dou-vos um outro exemplo, 2 investigações que fizemos em mestrados que eu coordenei. Uma delas, fomos avaliar o crescimento pós-traumático em crianças que foram retiradas às famílias por causa de negligência, maus tratos, etc., e portanto que foram institucionalizadas. E fomos avaliar também o crescimento pós-traumático em crianças que estavam a lidar com doenças que ameaçam a vida. Doenças oncológicas graves, por aí fora. Uma das coisas que descobrimos é que estas
as crianças que têm problemas de saúde graves, conseguimos nelas identificar crescimento pós-traumático e nas crianças que foram institucionalizadas, não. E uma das hipóteses que pomos é a dimensão relacional. E, portanto, as crianças que estão doentes sentem o apoio social dos profissionais de saúde, das suas famílias, e, portanto, reconhecem-se amadas, valorizadas, acompanhadas de tal maneira que querem depois devolver, que é uma das dimensões do crescimento pós-traumático, né? A vontade de dar também aos outros, ao sentir que também estão a receber, não é? E, portanto, nomeadamente, o que é isto do crescimento pós-traumático? É repensar as prioridades da vida. Portanto, diziam-nos coisas como: já não me irrito com coisas que antes me irritava, que agora não fazem sentido nenhum, ou comecei a pensar o que é realmente importante na minha vida, dimensões de espiritualidade múltiplas a crescerem, uma dimensão de gratidão também potenciada, de se sentirem muito gratos por tudo aquilo que as pessoas fazem por eles no momento mais difícil das suas existências, e não encontramos isso nas crianças que foram institucionalizadas, eventualmente, como hipótese, que deixaram de acreditar que seja possível que, enfim, aquilo que é o essencial da felicidade das pessoas, que são as relações interpessoais, possam ser seguras, protetoras, amorosas, e, portanto, não conseguem fazer esse salto de crescer com a experiência de trauma. Então, o que está em jogo aqui é, de facto, a partir desta ciência, irmos percebendo o que é que ajuda as pessoas a terem vidas mais felizes. E, de novo, a palavra felicidade também tem muitas resistências nas universidades. Continuamos a ter muita dificuldade em ter teses, em ter teses com a palavra felicidade no título. E, portanto, acabamos muitas vezes por ir usar a palavra bem-estar, por aí fora. Mas, simultaneamente, não é? O que estamos a falar, no fundo... Desculpe interromper, mas isso é uma distinção que eu acho curiosa e interessante e gostaria de ouvir a sua opinião. Nessa distinção entre bem-estar e felicidade. Porque um é raiz latina, o outro é um termo mais anglo-saxónico. Como é que a Helena vê... Pronto, eu tenho defendido, Francisco, a felicidade pública, não é? A felicitas pública, precisamente porque acho que há uma dimensão latina própria, e aí sigo a investigação e acompanho muito o trabalho do Luigi Bruni, economista italiano, e que tem sido uma voz muito importante na ligação entre a economia e a felicidade, trazendo o modelo latino da felicitas pública, não é? Que já vem dos romanos, que cunhavam as moedas com esta expressão quando o imperador tinha descendentes, cuja imagem é uma imagem da abundância, não é? Habitualmente uma mulher pode ter um filho ao colo, portanto a ideia da generatividade, e da generatividade e da abundância, portanto uma cornucópia cheia de frutos e da abundância para o coletivo. Pronto, então, depois deste movimento, não é, que vem dos romanos, há em Itália, no século XVIII, um grupo de economistas que pega no conceito da felicidade pública e que cria um modelo que, no fundo, que é o modelo da economia civil, e que, no fundo, defende que precisamos naturalmente de crescimento económico para acabar com a indignidade e com a pobreza, e, portanto, criar condições de dignidade para que toda a gente viva como merece e tem direito a viver, mas que já na altura diziam que esse crescimento nem era infinito, primeira coisa. Segunda coisa, que não era suficiente só termos uma dimensão económica e materialista daquilo que seria a qualidade de vida e o bem-estar das populações. E defendiam por isso que precisávamos também de criar condições para termos instituições virtuosas, e aí entra a dimensão das forças de caráter e das virtudes aristotélicas, não é? E, portanto, a ideia de que a felicidade é a capacidade de pormos o melhor de nós, enfim, a contribuir para o coletivo, para o bem comum, e defendem que a maneira de conseguirmos fazer isto é através dos bens relacionais, e, portanto, os relational goods, os bens relacionais,
que surgem mais ou menos na mesma altura, no finais dos anos 80, da área da sociologia, da economia, etc., aparecem aqui como a cola que nos vai ajudar a conseguir fortalecer o essencial para a felicidade. E depois temos os estudos como o mais longo da história, de Harvard, não é? Sim, longitudinal mais longo de sempre. Que já vai em 85 anos, não é? de investigação e que vem reforçar que a partir do momento em que as pessoas têm as necessidades básicas resolvidas, e portanto isso obviamente que é essencial, precisamos que as pessoas vivam com acesso ao emprego, à educação, ao lazer, a uma casa condigna, que tenham comida para pôr no prato. Exatamente. Que a partir do momento em que essas necessidades têm, obviamente, devem ser respondidas, mas depois a dimensão mais importante não é uma dimensão material. A partir daí não deixa de ser o essencial. E mesmo num estudo que fizemos, numa tese de doutoramento que orientei, da Leonor Fala Belancho, ela foi entrevistar quase 70 pessoas que vivem em condições de pobreza, em rabo de peixe, e perguntar-lhes o que era para elas felicidade, que é outra coisa muito desafiadora para a academia. Ir ter com os pobres para lhes perguntar se eles são felizes. O que é para eles felicidade é quase herege. Não é? Já financiamento não deve ter sido fácil. E uma das grandes conclusões foi, para já, que a resposta era estar em harmonia. Estar em harmonia connosco, com os outros. E depois essa dimensão relacional da harmonia com o contexto, não é? Estar bem com os outros, estar bem comigo e com os outros. E depois ter para partilhar. E isto é a relação, não é? Isto são as dimensões relacionais. Perdão. Então, podemos dar um exemplo então de um bem relacional? Certo. Então, os bens relacionais são, para começar, não são instrumentais, ou seja, a relação é o bem em si mesmo. Portanto, eu não estou a relação para atingir uma meta qualquer. Daí, por exemplo, algumas das coisas que tenho escrito, por exemplo, hoje a educação transformou-se, a relação, muitas vezes no contexto educacional, professores-alunos, passou a ser uma relação completamente instrumental para atingir uma nota, um canudo, e a educação não pode ser instrumentalizada desta forma, portanto, é muito mais do que isso, não é? Então, a questão instrumental é básica, não é? Um bem relacional não é instrumental. Depois, a intenção que está por detrás é muito importante. E liga-se com esta primeira premissa, não é? Para que é que eu quero estar nesta relação? Ponho o meu filho numa escola, num colégio onde eu sei que estão pessoas com nome social e riqueza, que é para depois ele conseguir ter bons amigos que vão permitir-lhe, não é, arranjar um bom emprego. Qual é o objetivo que está por detrás das relações que promovo? Depois a identidade, que é... nós não trocamos nenhum amigo nosso por outra pessoa qualquer, não é? É aquela pessoa com quem temos uma história vivida e, portanto, quando nós, por exemplo, nas empresas temos muitas vezes os trabalhadores a sentirem que não são, quer dizer, que sentem que estarem lá eles ou outra pessoa qualquer, para a gestão é indiferente, não é? E, portanto, o mentoring que o Isaac Perlin-Telski da Universidade de Miami tem estudado, que é isto, quem é que eu sou e que valor é que eu sinto que as pessoas me dão. Já vem do efeito de Hawthorne, não é? Exatamente. As pessoas, ao sentirem-se ouvidas, dão o melhor de si. Precisamente. E, portanto, a identidade, o reconhecimento que é aquela pessoa naquela identidade que é fundamental, e depois é a dimensão afetiva das relações, não é? Por isso, por exemplo, quando nós temos estudado e estudámos agora também no âmbito do doutoramento com a Leonor Araújo, a compaixão no contexto das organizações, é exatamente uma forma de ir estudar a dimensão relacional, mas numa perspectiva coletiva, ou seja, como é que uma entidade coletiva, que é uma empresa, pública ou privada, sem fins lucrativos, terceiro setor, etc., como é que se organiza nas suas práticas
para lidar com o sofrimento dos seus trabalhadores. Não é? E isto são práticas relacionais. Portanto, a questão da dimensão relacional tem também subjacente a autenticidade, e eu creio que nós estamos a ir num caminho cada vez, até por estarmos a começar a ter, eu diria, algum cansaço em relação às redes sociais e ao tipo de imagem que passamos, não autêntica muitas vezes, não é? De quem somos, ou do que é que fazemos, ou do que é que nos acontece. Pelo menos em alguns estudos que temos feito, a questão da autenticidade está a emergir como algo muito, muito importante. A reciprocidade e a autenticidade, que são elementos dos bens relacionais. Portanto, o bem relacional não pode ser usufruído sozinho e tem sempre uma dimensão recíproca. E, portanto, não é desequilibrado do ponto de vista do poder. Não é? Portanto, as pessoas sentem que estão em igualdade. E isto, eu diria que é cada vez mais uma busca das pessoas nas sociedades atuais, quando esperam ter voz nas suas empresas, por exemplo, não é? Que os ouçam, e que não é só perguntar-lhes, é depois isto ter consequências. E cada vez mais as pessoas escolhem também ficar em determinadas organizações ou sair por causa da dimensão relacional e da qualidade das relações que estabelecem com as suas chefias, com os parceiros de trabalho, etc. E, portanto, foi talvez aquilo que o capitalismo neoliberal mais destruiu. Sim. Confiança nas instituições. Exatamente, e portanto que estamos a precisar de reavivar, que está inclusivamente associado à dimensão de longevidade, à proteção do sistema imunitário, e portanto é quando nós nos sentimos parte, quando somos pertença de grupo, quando nos sentimos importantes, não é? Há estudos a mostrarem, por exemplo, que se um sénior tiver viver basicamente muito sozinho e decidir ir para a hidroginástica ou para o centro de dia, a probabilidade de estar vivo no próximo ano duplica. Portanto, só porque passa a ter uma rede. E se não for à hidroginástica, se calhar alguém telefona a dizer, então, Sr. Manel, Dona Francisca. Pronto. Por isso é que alguns países como o Reino Unido criaram ministérios como o da solidão, porque hoje é claríssimo o efeito do ponto de vista da mortalidade e, obviamente, da doença mental, daquilo que é não ter redes de apoio ou estar em multidão sentindo-me só. Não é? E essa dimensão da felicidade é a mais importante da Felicitas Pública e, portanto, para mim este é o modelo primordial, ou deveria ser, e acho que temos cartas a dar relativamente à questão da própria concepção da felicidade. O bem-estar apareceu até por razões muito práticas, porque nos anos 70 o Edward Diener queria publicar artigos científicos sobre felicidade e as revistas, jornais científicos não aceitavam, e ele passou a chamar à felicidade bem-estar subjetivo, não é? Subjective well-being. E, portanto, o que traz muitas complicações também no próprio domínio da nomenclatura, e há inúmeras leituras e modelos, enfim, faz parte também. Nós somos muito complexos, portanto é natural que haja diferentes formas de ler a realidade, não é? Mas de facto tudo o que tem a ver com a dimensão relacional, que também está, enfim, dança e de braço dado com a dimensão espiritual, na perspectiva espiritual da contribuição, do sentido da vida, do propósito, ele acontece em relação, não é? Seja na relação com os gatos que eu tento salvar da vizinhança, seja na relação com o planeta que quero deixar sustentável para as futuras gerações. E, portanto, dentro do próprio conceito daquilo que nós hoje sabemos, que de facto faz a diferença na vida das pessoas para elas serem mais felizes, obviamente que precisamos também do lado hedónico, precisamos de viver diariamente emoções positivas, até porque elas, do ponto de vista da fisiologia, ajudam a mitigar os efeitos das emoções negativas, que são fundamentais para a nossa sobrevivência, mas não podem transformar-se na nossa...
Exatamente, não podem ser o tom da nossa vida, não é? E, portanto, obviamente precisamos dessa dimensão hedónica, mas mesmo aí a investigação na psicologia positiva tem sido interessante, a meu ver, porque cada vez mais traz a dimensão da compreensão, por exemplo, das emoções que são mais relacionais, ou aquilo a que o Jonathan Haidt chama as emoções morais, que são aquelas, por exemplo, que nos fazem querer ser melhores pessoas. Para mim e para os outros. O facto de eu ver, por exemplo, alguém a ser verdadeiramente solidário, profundamente dedicado, sei lá, tirar-se para uma linha de comboio para salvar alguém que caiu, não é? Que eu não conheço de lado nenhum, que me vai pôr a minha vida em causa, etc., não é? Em risco. Porque é que nós fazemos, porque é que quando vemos coisas como esta, não é? Ou alguém doar a sua fortuna, ou, porque é que temos até reações físicas, não é? As pessoas até costumam dizer, fiquei com pele de galinha, e o que os estudos dele têm mostrado é precisamente que esse tipo de experiência, que são... Como se chama o autor? Moral emotions, ou emoções de elevação, que nos fazem querer ser melhores pessoas. E portanto a mim também me tem interessado mais aquilo que são as emoções não tanto estritamente prazerosas, mas a maior parte delas também, mesmo que tragam prazeres, muitas vezes acontecem no contexto das relações de amizade, das relações familiares, de boas relações isso para mim reforça uma ideia que eu tento sempre transmitir o mais possível, que é de que a nossa força enquanto espécie é o grupo, não é? Portanto, toda a nossa biologia está alinhada para o funcionamento e a optimização do grupo, não necessariamente do indivíduo. E, portanto, quando se isola o indivíduo do grupo, o indivíduo começa a ficar doente, okay? Em vários níveis, não é? Físico, mental, espiritual, por aí fora. E isto que a Helena me está a dizer deste conceito de emoções morais, para mim faz todo o sentido, porque assentam numa base biológica que nos permite a nossa sobrevivência. E bom, nós já passámos para lá do equilíbrio com o meio ambiente, nós estamos no controlo absoluto do nosso meio ambiente. E é fantástico, sim. Tenho que ver este conceito, para mim é novo. Sim, não, isso é super interessante. Eu já não revejo o estudo de felicidade de Harvard já há algum tempo, mas eu lembro-me que um dos maiores preditores a nível de longevidade e de felicidade era precisamente a resposta à pergunta: se acontecer alguma coisa à meia da noite, tem alguém para quem ligar? E se a resposta fosse positiva, isso era um preditor fantástico. Portanto, a ligação social creio que é fundamental, e eu acho que hoje em dia a questão dos podcasts, das pessoas gostarem tanto deste modelo, é porque sentem que estão na conversa. Potencialmente é quase a procura da ligação, de conseguir estar lá, a procura de conexão digital. Só que eu não sei até que ponto é que isso consegue, nunca digo substituir, mas aliviar um pouco a solidão. Não sei se existe alguma robustez, ou se já fizeram estudos acerca de até que ponto... Pronto, pelo menos a nível de neurociência, em mamíferos, os humanos são mamíferos, não é? Mas pronto, isto não foi propriamente testado em mamíferos, mas nós temos os genes todos, como tem os outros mamíferos onde isto foi testado, que há um neurotransmissor, que é a taquinina, que se tu puseres o animal em isolamento, o cérebro fica cheio deste neurotransmissor em todo lado. A taquinina faz parte da família dos neurotransmissores também responsáveis pela transmissão do sinal de dor. Portanto, estão relacionados. E que, se puseres esse animal de novo em contexto de grupo, portanto foram utilizados animais sociais como nós, o cérebro volta ao normal. E, portanto, esta acumulação de taquinina leva a uma maior agressividade, menor cooperação e por aí fora. Tudo o que nós vemos também acontecer quando isolamos os humanos. Aliás, nós há muito tempo que temos esta noção de que o humano só está bem no grupo. Portanto, que a nossa punição máxima em todas as sociedades é retirar a liberdade de participar no grupo. Exato. E depois a versão extrema é isolamento solitário. E também os estudos mostram que quem passa muito tempo nesse tipo de punição sai pior, não sai melhor. Mais violentos, mais agressivos. Exato. Portanto, se calhar também poderíamos repensar um bocado esses modelos de punição e encontrar outros que se calhar mais úteis para o grupo. Sim. E hoje estão a acontecer, e espero que continuem a proliferar e a aumentar cada vez mais, pequenas iniciativas, desde, por exemplo, pessoas
que vivendo num prédio, não conhecendo praticamente ninguém ou nunca tendo falado, não é? Que tomam, ou só se encontrarem nas muitas vezes terríveis reuniões de condomínio, passarem a ter rituais de interajuda dentro do próprio prédio e de... tenho alunos meus que estão a iniciar projetos desse género, com coisas muito simples, não é? E muitas vezes há pessoas que vivem sozinhas. E não estamos a falar apenas dos mais velhos, aliás, os estudos mostram cada vez mais que a geração mais nova, adolescentes e jovens adultos, são dos que hoje em dia mais se dizem sós, e portanto são os extremos etários da sociedade neste momento que estão em maior fragilidade do ponto de vista das relações, e que quando é possível criar mecanismos, não é, de voltar a sentir pertença a uma qualquer comunidade, e que pode ser ouvir um podcast, não é? Mas não é uma coisa que eu faço uma vez, é porque já sinto, é quase como se fossem família, não é? Portanto, quando eu começo a ouvir, tenho vontade, e da mesma maneira que eu vou a um café, e se calhar tenho 4 cafés ali no bairro à roda, mas porque é que eu vou àquele depois sistematicamente? Porque já há uma relação, não é? Já me sinto parte. E, portanto, quanto mais conseguirmos investir em tudo o que seja, ou que fortaleça essa dimensão relacional, nomeadamente através, não apenas dentro das organizações e das empresas, e hoje estamos a tentar também trabalhar muito essa questão, mas mesmo naquilo que tem a ver com a gestão das cidades, não é? Temos feito alguma investigação e publicado alguma coisa na área das cidades felizes, com esta perspectiva da felicidade pública como pano de fundo, como é que as cidades podem, e o impacto que têm quando o fazem, criar os chamados terceiros lugares, não é? Portanto, o primeiro lugar é a família, o segundo lugar é o trabalho e o terceiro lugar que pode ser o cabeleireiro ou o barbeiro, que pode ser o café, onde eu vou, o ginásio, e que são, no fundo, pode ser um parque onde há iniciativas e as pessoas já se reconhecem porque vão sempre as mesmas para aqueles sítios, etc. E onde, de novo, temos a dimensão do poder nas relações igualitário, não é? Há muita proximidade, há liberdade, portanto eu posso ir ou não sou, não me sinto obrigado, mas eu vou porque eu quero ir, porque me sinto bem ali. Há a dimensão do poder, porque é que estamos muitas vezes ou à porta de um café ou sentados à mesa a debater futebol ou política ou... portanto, esses espaços de interação e de diálogo, onde de facto se cria um espaço que tem características de fortalecimento da rede social das comunidades e que quanto mais acontecer, mais probabilidade também tem de ajudar as pessoas a não se sentirem tão sozinhas, mas também nas escolas. Choca-me sempre muito... Ainda agora aconteceu no semestre passado, licenciatura em Sociologia, alunos a terminarem a licenciatura, que começaram, portanto, em plena pandemia, não é? Um primeiro ano com aulas totalmente online, um segundo híbrido, e este... E com máscara. E também exatamente. E este agora totalmente presencial. Numa turma de 30 e tal alunos, frequentemente os ouvi dizer que nunca tinham falado com a maior parte dos colegas, uns com os outros, não sabiam os nomes, isto já acontecia antes da pandemia, devo dizer, ok? E, portanto, o próprio modelo pedagógico que temos é um modelo que não fortalece uma dimensão relacional da educação. Portanto, pôr as pessoas a terem que trabalhar em conjunto, é que mesmo fazer trabalhos de grupo, por exemplo, só fazemos com aqueles que são a nossa rede que criámos no início, não é? Mas depois não alargo, não olho para o lado, não vou crio até determinada expectativa, às vezes até preconceito sobre aquele colega que tem ar de não ser simpático. Eu tenho alunos a dizerem-me isto agora nas avaliações finais, porque em todas as aulas eles têm que interagir uns com os outros, na disciplina que eu dou. Fazemos sempre uma dinâmica prática e tenho que falar uns com os outros e falar de quê? Falar de coisas que sejam importantes. Não é só de coisas abstratas e teóricas dos modelos que estamos a trabalhar, é do que é essencial para mim, do que é que está a tocar a minha vida neste momento, seja a minha saúde mental ou o desequilíbrio da minha saúde mental,
seja as coisas que me apaixonam, que me envolvem, seja as que me trazem medo em relação ao futuro, mas criar dimensões, por um lado, de segurança psicológica, não é? Aqui eu sinto que posso ser eu. E quando conseguimos isso, depois agora vamos olhar uns para os outros e falar de nós e conhecer-nos à séria. Portanto, tenho alunos a dizer que criaram amizades agora no final, só porque simplesmente numa disciplina tiveram que interagir. Portanto, parecem coisas básicas, mas criámos um conjunto de procedimentos sociais que muitas vezes nem sequer discutimos, não é? Portanto, eu entro na sala, tenho matéria para dar, dou matéria, que é lá saber se eles falam uns com os outros, interagem, se não interagem, não é? Tenho é que cumprir um programa, tenho é que... e depois surpreendemos muitas vezes com questões, enfim, comportamentais, de bullying, ou até de homicídios, como em países onde o acesso às armas, infelizmente, facilitam depois a ação perante esses estados psicológicos de desenraizamento, não é? Portanto, eu não faço parte disto. Portanto, como não faço parte disto, eu vou destruir. Então, há tanto a fazer nesta área, mas também começa a haver interesse. Ainda esta semana dei uma entrevista para a Visão, precisamente sobre as questões das amizades e da importância das relações do ponto de vista da longevidade, da saúde mental, e portanto já há, ou vai-se sentindo, nomeadamente em algumas políticas públicas, alguma preocupação com algumas questões. É um caminho muito lento, mas temos muitas décadas agora para compensar as perdas que fizemos a nível da questão relacional, como nos fragilizamos, para voltar a ter confiança uns nos outros, a desenvolver empatia que vem connosco, mas que se não é ativada, não é, biologicamente. E como é que fazemos isso? Porque, voltando um bocadinho ao biológico, nós estamos feitos para fazer isso num grupo restrito de pessoas, ok? A nossa tribo, digamos, 100 e tal seres humanos. Mas nós hoje em dia nós podemos ter relações, se calhar com milhares de seres humanos através da internet. E relações profundas de amizade e de conversas e de interesses partilhados. Será que a nossa biologia escala dessa maneira? Será que é possível, através da educação, trazer isso? Porque, ok, pondo esta questão de outra mesma questão, mas com um exemplo se calhar mais concreto, que é, nas aldeias existe esse sentido de comunidade e de relação. A partir do momento em que chegamos à cidade, as pessoas que moram a 3 metros de distância não se conhecem. Não é? Dentro do mesmo prédio, verticalmente, se calhar não estão a 3, 4 metros de distância. Portanto, há aqui este efeito de ser muita gente, de repente, a nossa biologia perde-se e já não... E até quer o isolamento. Como é que será... Como é que a Helena vê este percurso que, de facto, eu acho fundamental, de aceitarmos os seres humanos todos dignamente e sem xenofobias e sem racismos e sem medos? Como é que a educação, então, pode contribuir? Será que é possível fazer um hack à nossa biologia para nos abrir mais o campo, permitindo mais seres humanos no nosso in-group? Será que há uma limitação aqui da nossa possibilidade? Como é que a Helena vê? Grande questão. Não tenho dados para responder do ponto de vista científico. Especulando. Eu diria que é possível esse alargamento e vou dar exemplos concretos. Portanto, plena pandemia, cursos de educação positiva, que é um projeto que temos no âmbito da cátedra da Unesco, que tem exatamente a questão de envolver, sobretudo professores de todos os níveis de ensino, mas psicólogos, enfim, quem trabalha na área do ensino, numa formação de 25 horas que traz as bases, os fundamentos da ciência da felicidade e da paz. Iniciámos em outubro de 2020 a primeira formação, vamos agora para a 7ª, são todas online. As pessoas não se conheciam, nunca se tinham visto. E o nível de proximidade emocional que foi possível conseguir, apesar do digital, foi com pessoas, lembro-me de uma professora, por exemplo, que perdeu durante o curso, que eram sessões semanais, perdeu a mãe e o pai com Covid-19. E ela vinha para as sessões e porque sentia que ali podia chorar,
apesar de estarmos a falar da felicidade, não é? Era exatamente o espaço para também lidarmos com aquilo que era o mais difícil das nossas vidas, a partir do pressuposto do que é que me ajuda a ser capaz de lidar com isto. Participantes em confinamento, deixarem-nos os tabuleiros à porta da comida, não é? E foi lembro-me de pessoas, por exemplo, cujos filhos estavam com ideação suicida, e tudo isto foi partilhado, apesar do digital, apesar da tensão que todos estávamos a viver na altura. E, portanto, eu diria que, por um lado, primeiro as questões dos meios. Que o que está em jogo não é tanto, se calhar, se somos muitos ou poucos, mas nem se é online ou presencial, ainda que, obviamente, continuamos a saber que nós precisamos do abraço e do olhar direto, etc. E dessa proximidade física, mas que eu diria que, havendo a tal dimensão da genuinidade, da reciprocidade, da segurança psicológica, do respeito mútuo e da capacidade de trazermos as nossas vulnerabilidades num contexto de forças, não é trazer as vulnerabilidades para chorarmos todos só uns com os outros, coitadinhos de nós, não é? Ok. Eu tinha acabado de perder o meu marido, foi o meu companheiro de vida durante 45 anos, e, portanto, trazia a minha própria vulnerabilidade e a minha experiência de solidão, de estar... Nunca tinha vivido sozinha na vida, não sabia muito bem o que era a vida, não é? Quando se vive com 45 anos com alguém, desde a nossa adolescência. E, portanto, trazia as minhas próprias experiências, sempre também partilhando o que é que eu estava a fazer que me estava a ajudar. Que me estava a fazer, nomeadamente, conseguir estar nas sessões, a facilitar as sessões. Esse espaço, não é? Eu posso aqui trazer o que é dor, mas nós não vamos só ficar a tocar na ferida. Vamos partilhar o que é que nos ajuda e como é que nos ajudamos uns aos outros. Ou grupos de alunos, por exemplo, que estavam a ficar deprimidos quando estávamos em aulas também à distância. De novo, alunos que não se conheciam, nunca se tinham visto, etc. E às vezes turmas grandes, com grandes dimensões, todos online, por exemplo, conseguirem mobilizar-se para criar um grupo de WhatsApp e mandarem mensagens de manhã uns para os outros para se motivarem mutuamente para fazerem exercício físico nos seus quartos, por exemplo, ok? Então, estou a dar alguns exemplos de coisas concretas que a mim me parece que, de alguma forma, não é necessariamente a dimensão, por exemplo, o Action for Happiness, que faz mensalmente uma sessão que tem centenas de milhares de pessoas a assistir de todos os cantos do mundo. E nós nunca nos vimos uns aos outros. A maior parte de nós não se conhece de lado nenhum, não é? Mas a partilha do chat, a presença da mesma pessoa em todas as sessões, que é quem facilita os participantes, não é? E guia as conversas. E que é muito humilde também no seu processo e muito afetuoso. Tudo isso faz com que as pessoas digam que sentem que são parte daquela comunidade. E comentam uns para os outros. Alguém diz: acabei de perder a minha mãe, e há imediatamente uma resposta num chat, milhares de pessoas a escreverem, não é? De apoio, de interajuda, de partilha, de oferta até, de como é que eu posso ajudar, também estou na Austrália. E não sei, para mim há aqui qualquer coisa que está a acontecer que se calhar talvez permita ou nos prepare, porque estamos a sentir-nos ameaçados por esse isolamento e por essa solidão, nos esteja a permitir abrir para sermos capazes de sobreviver como espécie ao voltar a essa dimensão coletiva, mesmo que ela tenha contornos completamente diferentes, com grupos com dimensões impossíveis quase de imaginar, não é? Ou através de formatos que nós também não estávamos habituados, mas onde nós podemos sentir, aquela pessoa é importante. Ainda este sábado juntei
juntou-se o grupo dos alunos que fizeram o último curso de Educação Positiva, tivemos todos à distância durante as 25 horas e quiseram se conhecer e sentámos-nos durante um dia inteiro a almoçar, a fazer jogos, como se estivéssemos toda a vida estar juntos. E, portanto, uma relação com uma proximidade, pessoas que não se conheciam. Tiveram juntas atrás de um computador durante 25 horas e que de repente têm uma relação. Escrevemos poesia um para os outros todos os dias, quase, e foi um dos alunos do Carlos que ofereceu a casa e fomos todos para a casa dele, para o lado de lá. Pronto, então eu acho que há qualquer coisa que está a mudar, talvez porque estejamos alerta ou tínhamos percebido que não quer continuar sozinho, não quer continuar, ainda por cima sozinho e apavorado com o que está a acontecer dentro de mim, não é? Porque estou ansioso, porque estou cheio de medo do futuro, porque tenho dúvidas sobre mim mesmo e as minhas capacidades. Então, não só estou sozinho, como estou sozinho numa inquietação, num sofrimento brutal. Então, bora lá. Diz, olha, eu também estou a sofrer. E sabes o que é que te ajuda a ti, o que é que me ajuda a mim, como é que juntos podemos partilhar experiências e inspirar-nos mutuamente e superar em conjunto. E aí, de repente, começamos a rir outra vez, e uns com os outros, e a divertir-nos, e a abraçar-nos, e a cantar canções juntos, o que quer que seja, a fazer desporto juntos, a partilhar receitas de comida saudável. Mesmo as empresas conseguiram fazer isso nos Awards, Wellbeing Awards do ano passado, fiz parte do júri, e havia empresas que conseguiram de facto fazer coisas fantásticas, nomeadamente pôr os trabalhadores todos atrás de um computador em plena pandemia, a cozinharem ao mesmo tempo nas suas cozinhas e portanto com os zooms ligados, e como aquilo foi extraordinário como sentimento de voltar, sentir que ok, não nos vemos, não nos encontramos, mas estamos juntos. Giríssimo. Pronto, penso que a resposta é bastante afirmativa, no sentido que sim, é possível uma educação que nos permite expandir esta sensação de pertença e de reconhecimento do outro enquanto alguém como nós e não um alienígena. E se queremos paz, é única, para já, tem mesmo que ser na educação, não é? Sem dúvida, eu concordo. E nós adultos continuarmos cada vez mais conscientes de que forma, o que é que ensinamos verdadeiramente nesta dimensão relacional, não é? Obviamente que a dimensão emocional é também muito importante, não é? Como é que eu lido com as minhas próprias emoções, mas é por causa disso ter consequências relacionais que é tão importante o que é que aprendemos uns com os outros desde cedo nesta gestão de nós mesmos, não é? E portanto tudo que sejam, todas as pessoas têm este potencial pedagógico na fila do supermercado. Posso ensinar imenso a alguém que nunca mais vou ver na vida, não é? Ou ela ensinar-me a mim, ou outros ensinarem-me a mim, não é? Que tipo de postura é que eu levo, por exemplo, quando vou às compras? Sorrio, meto conversa com o empregado que está às vezes ali em condições, como é que eu também elevo o dia dele ou dela através de uma palavra que dou, de um sorriso, de uma atenção, de uma pergunta que faço, como é que se está a sentir, como é que se está a sentir hoje, ainda falta muito para sair de turno, e às vezes coisas tão simples como esta podem fazer completamente a diferença na vida de alguém, ou que está a sentir-se infeliz naquele dia, naquela profissão, naquele momento, ou que está muito sozinho e que vai às vezes até 3 vezes ao supermercado para ter alguém com quem interagir. Ou ao centro de saúde, tentar consulta com o médico ou médica de família, como uma forma de sentir que faz parte de algo, não é? De alguma rede. Ser ouvido. Exato. Não, eu lembro-me agora não me estou a lembrar do autor do estudo, mas era no metro de Nova Iorque. Eles estiveram a tentar perceber o impacto de iniciarmos uma conversa com alguém que não conhecemos. E muitas vezes as pessoas, antes de tentarem isso, achavam que iriam estar a incomodar a outra pessoa. Não vou falar porque a outra pessoa também não quer falar. Mas quando entrevistaram os dois lados, a pessoa que estava do outro lado gostou de receber, gostou da iniciativa. E se calhar às vezes é isso que nos limita, que é nós achamos que ao iniciarmos uma conversa com alguém
estamos a incomodar outra pessoa e por isso também nos contemos. Eu sou assim, eu tenho dificuldade. Sim, eu também. Tenho muita dificuldade em iniciar assim uma conversa espontânea com... Agora faço um esforço consciente, mas é mesmo um esforço. Mas tenho amigos que são naturais, não é? Falam com a empregada do café, falam com a caixa, com toda a gente, e metem-se e dizem piadas. Para mim, eu faço enquanto exercício. Portanto, exige de mim os recursos. Mas na realidade, porque a minha barreira principal acho que é identificar, ou esse estudo identificou, que é projetar na cabeça do outro que ele não quer ser incomodado. Ou o que é que vai pensar de mim se eu iniciar uma conversa. Para algumas pessoas até também essa preocupação. Exato, o meu é mesmo aquele que ele disse, vou estar incomodado, mas volta aqui. Proteger o outro. Exato. Mas às vezes é também proteger-nos a nós, não é? Se calhar vai achar que eu sou muito estranha ou muito esquisita ou que quer alguma coisa, não é? Por isso é que precisamos de reforçar as relações não instrumentais, que é para voltarmos a perceber que as pessoas podem estar em relações umas com as outras sem terem que ter um objetivo qualquer, não é? Não é para iniciar uma relação amorosa, não é para vender nada, não é para... Exato. E quando voltarmos a esse sossego, não é? Que bom que é começar uma conversa com alguém, porque não vai fazer mal nenhum, não estamos a caminhar para nada, é só pela relação em si, não é? Quando Nova Iorque fecha o Central Park e depois se faz, tudo muda na dinâmica, as pessoas sentam-se a conversar umas com as outras, ou com intervenções que têm sido feitas neste âmbito das cidades felizes, em que as pessoas têm que interagir através de lençóis, em que têm que se tocar, mesmo não se vendo, começarem, sei lá. E de repente, não é, nós descobrimos-nos nesta força que é nossa, enquanto humanidade, que precisamos mesmo uns dos outros. E não, obviamente que também é na relação interpessoal que estão as maiores feridas, mas é também aí que está a felicidade. E, portanto, se nós nos fechamos ou fugimos para não ser magoados, a mágoa, a frustração são inevitáveis e incontornáveis nas relações que sejam importantes. Não vamos deixar de estar em relação, vamos aprender a estar melhor em relação. E aí o potencial é enorme. A riqueza da relação, que muitas vezes não é explorada pelo medo do conflito, e esta noção de que o conflito na relação é mau. Não, faz parte, deve ser jogado, ou não sei como é que se diz, resolvido de uma maneira produtiva, mas o conflito é essencial. Hoje o Marshall Rosenberg deixou-nos os modelos da comunicação não violenta. Como é que eu aprendo a não julgar, antes de mais, a perceber quais são as minhas necessidades, a perceber o que é que eu estou a sentir, depois fazer um pedido que seja respeitador do outro, se preciso que o outro mude. Portanto, temos hoje, nós no âmbito da Catra já oferecemos, e espero este ano voltarmos a oferecer, um curso online e teve imenso sucesso sobre comunicação não violenta, gratuito, para deixarmos de ter medo, não é? Mas aprendermos também uma outra forma de estarmos quando as coisas estão difíceis e quando nós temos diferenças e desavenças que são inevitáveis, mas que podem ser altamente geradoras de proximidade e de respeito e não necessariamente desembocar sempre em cortes ou em sofrimento. Portanto, continuemos juntos a usar a ciência, não é? Estou aqui como académica e é isso que me faz sentido, mas hoje sabemos tanto, nomeadamente, por exemplo, para encerrar, sobre a importância de pormos holofotes nas notícias positivas nas relações das pessoas mais próximas. Portanto, muitas vezes nós achamos que uma relação se fortalece mais, de amizade, familiar, etc., se estivermos lá para a outra pessoa quando a outra está a sofrer. E a investigação também mostra que eu devo estar atenta às boas notícias quando alguém diz fui promovido, ou tive uma nota boa no teste, ou respondendo de forma ativa e construtiva, e ao fazê-lo isto também o nosso laço fica mais próximo e mais forte, e portanto quando há luz ela tem que ser amplificada, o mesmo com a gratidão como um instrumento fundamental das relações humanas. E portanto quando nós somos capazes da expressão de gratidão genuína, a relação eleva-se e potencia-se,
Portanto, há tanta coisa que faz parte da história da humanidade desde sempre e que algumas delas perdemos e precisamos de as reavivar porque elas são essenciais para vidas mais felizes. Exato. No geral, é possível fazer um diagnóstico diferente dependendo da cultura, ou seja, existem diferenças grandes nos obstáculos que sentimos para alcançar a felicidade que possam ser causados por diferenças culturais. Por exemplo, em Portugal, será que temos desafios diferentes do que, por exemplo, no Reino Unido, em termos destas questões? Nós fizemos um estudo a nível nacional, com representatividade nacional, que fazia parte de um estudo europeu, e foi o primeiro barómetro da felicidade em Portugal, publicámos em 2011, e uma das coisas, por exemplo, que descobrimos é que havia países na Europa muito mais competentes na dimensão hedónica e, portanto, saber saborear a vida e fazer coisas que trazem prazer às pessoas. E, por exemplo, Portugal tinha resultados mais baixos do que a média europeia nessa dimensão, mas superávamos claramente a média europeia e éramos os melhores a nível da chamada felicidade eudaimónica, que é a tal felicidade pública, não é? E que tínhamos muita gente, por exemplo, a dizer que níveis de satisfação muito elevados com as relações interpessoais em Portugal, mais do que noutros países, que uma grande um reenquadramento e uma significação muito construtiva das dificuldades e, portanto, de como elas ajudavam no crescimento pessoal e no desenvolvimento. E, portanto, tínhamos níveis de felicidade eudaimónica, com a dimensão relacional, de propósito, de crescimento pessoal, etc., mais elevados do que a média europeia. E, portanto, há obviamente diferenças e, portanto, podemos continuar a dar cartas no que tem a ver com as relações interpessoais. Há aqui um potencial. Algo a ver com a nossa obsessão com refeições. É um locus de agregação do tempo social, não é? Completamente. E é uma socialização diferente, se calhar, de outro tipo de socialização. Sem dúvida, porque é que metodologias como o Old Café, que são formas de convidar as pessoas a refletirem sobre temas importantes à volta de uma mesa onde há comida, são bem aceites. É precisamente porque temos uma cultura, se calhar muitos de nós tiveram as conversas mais importantes da sua vida à roda de uma mesa com comida, não é? Portanto, isso é mesmo uma coisa importante para nós. Mas continuamos a ser, ao que parece, pronto, agora já passou uma década sobre esse estudo, estamos agora a usar o mesmo instrumento para fazer a avaliação da felicidade nas escolas em Portugal, junto de professores e alunos, e vamos poder comparar um bocadinho com esses resultados que publicámos em 2011, mas há de facto aqui continua a haver alguma coisa que podemos orgulhar-nos, por um lado, e continuar a mostrar, mesmo para quem vem do exterior e de outras culturas, essa dimensão relacional nossa é qualquer coisa que é muito visível. Portanto, frequentemente já ouvi pessoas de outros países que vêm ver Portugal valorizar a qualidade das relações que conseguem estabelecer com os portugueses. Portanto, há de facto aqui um calor humano, uma dedicação, uma atenção que continua a ser nossa e que é para continuar a investir. Calhar investir, exatamente. Reforçar ainda mais. Utilizar esta nossa força. Exato. Exatamente. Havia também uma questão interessante de abordarmos, que foi ilustrada pelo Kahneman, que é a ideia de que se nós perguntarmos a alguém em pontos discretos para classificar o seu bem-estar durante o curso de uma semana, essa classificação vai ser muito diferente do que se nós perguntarmos à pessoa no final dessa experiência de uma semana de como é que a sua experiência correu, ou seja, a média, as duas médias não se vão juntar. Portanto, que tipo de vieses é que nos impossibilitam, às vezes, de percebermos a sorte que temos ou de nos ajudar a sermos mais gratos?
a nível individual da memória, obviamente, não é? Por isso é que o Daniel Kahneman, enfim, nos convidou depois a ter outra forma de recolher dados, não é? Nomeadamente através do Daily Reconstruction Method, não é? Portanto, que é perguntar às pessoas ao fim do dia o que é que aconteceu hoje, não é? E portanto, a nossa memória é profundamente enganosa e nós achamos que não. Portanto, obviamente que um dos vieses tem a ver com isso. Depois tem a ver também com as nossas expectativas, portanto, a dimensão cognitiva do que é que eu estou à espera, também interfere com a minha leitura do impacto, da importância, da relevância de certo tipo de experiências. E, portanto, os aspectos cognitivos, para além da memória, daquilo que são os nossos, enfim, mecanismos de leitura da realidade que também interferem, não é? Se eu tiver, por exemplo, uma postura profundamente pessimista em relação ao mundo, é mais provável que eu dê atenção a certas coisas. O Carmelo Vázquez, da Complutense de Madrid, que foi aqui também nosso professor durante uns anos na pós-graduação da Psicologia Positiva, fez um estudo pondo no seu laboratório as pessoas a verem uma imagem, a projeção de uma imagem de uma mão com uma mancha escura, e foi-lhes dito que era sinal de cancro da pele. Faziam a avaliação dos níveis de otimismo e de pessimismo, e as pessoas que tinham níveis mais elevados de pessimismo autoavaliado nas escalas de pessimismo, portanto já não sei precisar se tinham que olhar durante um minuto ou para a imagem, só olhavam para a mancha que era suposto ser cancro da pele. Os otimistas olhavam um bocadinho para ali e depois exploravam o resto da imagem. E, portanto, há mesmo enviesamento a partir também dos meus pressupostos atitudinais relativamente à vida, não é? E as minhas orientações daquilo, no fundo, que eu vejo, não é? Se uma rapariga que engravida, ou se eu quero comprar um carro, ou determinada marca, de repente, porque engravidei, vejo grávidas, de repente, o mundo está cheio de grávidas, afinal, ou de carros daquela marca que eu quero comprar. Não passava a ver mais grávidas, nem mais carros, não é? Eu é que passei a ver o mundo de outra maneira, não é? Portanto, isso obviamente interfere muitíssimo, por isso é que é tão importante ajudar as pessoas a perceberem que têm escolha na sua leitura do mundo, que ela nunca é neutra, eu não sei muito bem o que é isso da neutralidade, e portanto posso escolher. Depois a nível coletivo, também quando estuda a felicidade, também temos vieses, por exemplo, quando se introduz a pegada ecológica na avaliação dos países mais felizes do mundo, como a New Economics Foundation fez há uns anos atrás, o ranking dos países mais felizes do mundo muda completamente. E passamos a ter a Costa Rica como o país mais feliz do mundo. E não os países do norte da Europa. E, portanto, obviamente que aquilo que são as dimensões dos indicadores que avaliamos também interferem com os resultados que obtemos, não é? O ato de observar afeta a medição. É uma coisa que ainda ninguém descortinou muito bem. Ora bem, portanto, por isso é que nós podemos usufruir e às vezes até ser manipulados por causa do efeito placebo, enfim, não é? É porque somos muito mais maniatáveis, não só por a nossa maneira de pensar, individual, pessoal, aquela que aprendemos, que escolhemos, mas porque de facto há interferências múltiplas, não é? Externas a nós, internas, e o viés está lá. Mas isso se calhar não é um problema. Por isso é que hoje em dia também, quando se avalia a qualidade de vida, nós precisamos ter indicadores subjetivos, mas também objetivos, não é? Mas se eu estiver mais atento aos meus viés, isso pode-me ajudar, pelo menos a ter visões múltiplas do mundo. Dizer, ok, parece-me que é assim, mas pode não ser. Esta é a minha interpretação imediata, mas se calhar há outras. E ir à procura de outras leituras e perguntar a outras pessoas como é que veem, e aí é que entra a riqueza de também podermos ter resposta para a complexidade. Porque isto
Não, por muitos instrumentos que criemos, é muito mais complexo do que aquilo que é a simplicidade de construir uma escala, não é? Há inclusive estudos que mostram que a aplicação de escalas de autoestima a crianças em contexto de salas, de escolas degradadas, paredes estragadas, tinta a cair, portanto, nesse contexto, elas autoavaliam-se com níveis de autoestima mais baixos do que a mesma criança, o mesmo instrumento, há algum tempo depois, num contexto do ponto de vista estético, bonito, agradável, okay? Com verde, por aí fora. Nível de autoestima sobe. Portanto, até isto nós sabemos, não é? Que há, ou que alguém recupera melhor se estiver num hospital com um quarto em que vê copas de árvores, tem mais probabilidade de recuperar mais depressa, ou que alguém vive mais anos se estiver institucionalizado, num lar, mas onde tem alguma coisa para cuidar, um animal, uma planta, e, portanto, se isto tem efeito até nos anos de vida, na qualidade da nossa vida, não é? Obviamente que estamos cheios de, se quisermos chamar-lhes viés, não é? Mas são múltiplas influências internas e externas que nos fazem, de facto, relacionar connosco, com o mundo e com a vida em geral, de formas que podem ser mais ou menos harmoniosas. E para isso aqui estamos com vocês a caminhar para a maior harmonia no mundo, não é? Podemos pôr a nossa gotinha de água. Exatamente. Inclusive, eu lembro-me de um estudo onde eles tiveram que mudar a zona das consultas de psiquiatria para a aula de pediatria. E eles repararam que os pacientes de psiquiatria, só devido à mudança de ambiente, já tiveram logo uma evolução significativa no tratamento. Apenas por terem mudado o ambiente, não ter aquele ambiente tão clínico, de se calhar verem pessoas diferentes, verem crianças. Bonecos nas paredes. Bonecos nas paredes, exato. Pois, o efeito da bata branca na tensão arterial, já toda a gente desqualifica e já normalizou. Mas o que é que isto de facto quer dizer, não é? Como é que implementamos este conhecimento nas nossas práticas? E o que é que nós temos que fazer diferente, nós na saúde, para que as pessoas não tenham uma subida de tensão de cada vez que vão ao médico, por exemplo, não é? E, portanto, é fascinante o comportamento humano, de facto, e podermos investigar por um lado e depois investigar de uma forma útil para as pessoas, não é? Isto, trazer melhorias para as suas vidas, não é? Eu não tenho dificuldade em conceber uma ciência que não seja útil. Para mim a ciência tem que ter uma responsabilidade social sempre e, portanto, é extraordinário, tem sido muito criticado que a psicologia positiva tenha trazido coisas aparentemente tão simples como pedir às pessoas para fazerem registros diários dos seus pontos altos do dia ou dos seus pontos de luz. É tão simples. Mas a ciência mostra que tem efeito, de facto. Não o fazemos. E, apesar de ser simples, nós nem nos lembramos de fazer. Exatamente. Mas de repente vem alguém dizer isto é muito estranho, não é? Então agora vem para aqui com umas coisas tão simples a dizer que isto... Há vezes que chocam com isso, que há outras maneiras de fazer a pessoa sentir-se bem, Exatamente. se calhar são menos simples, então... Portanto, ainda bem que podemos ter uma ciência que nos diz que temos que comer 5 frutas ou legumes frescos todos os dias e fazer no mínimo os 10.000 passos e na psicologia, no fundo, a ciência da felicidade, o que tem tentado fazer é isso também, não é? Quais são as coisas simples que podem ajudar as pessoas a viver vidas mais saudáveis e, sobretudo, a contrariar esta tendência preocupante da doença mental crescente, quando nós sabemos cada vez mais o que é que realmente faz diferença em todo o mundo, porque a psicologia positiva está desde a África do Sul até à Islândia, ao Brasil, está no México, está por todo lado, está na China, já dei aulas na China várias vezes, neste momento tem uma área de investigação brutal, e portanto temos já muita investigação com sensibilidade multicultural, e temos alguns... Sabemos o que é comum, obviamente que há especificidades, ainda bem que as temos, mas ao mesmo tempo também sabemos que há coisas que são incontornáveis, que de facto fazem diferença para as nossas vidas serem melhores. Pronto, penso que chegamos aqui a um ponto de paragem natural. João, mais alguma questão?
Eu acho que surja... cobrimos várias áreas. Por vezes é interessante pensar nas diferenças culturais. Estava-me a lembrar, enquanto estávamos a falar sobre a ligação social, que no budismo Zen, para procurar a iluminação e a transcendência, vai-se 20 anos em isolamento para a caverna mas de facto, no geral, nós não conseguimos fugir aos efeitos prejudiciais da solidão, não é? Da ausência de ligação social, mas ao mesmo tempo também é interessante ver às vezes estes desvios no caminho. Mas mesmo alguém que esteja em isolamento pode estar em relação. Pensemos nos budistas ou em freiras católicas que estão em reclusão. Nós podemos considerar que estas pessoas estão em relação com ou porque estão a rezar pelo mundo, por exemplo, ou porque acreditam que as suas práticas meditativas trazem amor ao mundo e que vão energeticamente melhorar o mundo em que vivemos. Portanto, pode haver outros mecanismos, mesmo nesses casos, que são diferentes de pessoas que estão sozinhas, não querendo estar sozinhas, que se sentem muita solidão. Pois, o ser voluntário muda muito a nossa... Absolutamente. E, portanto, é outra forma de relação, mas eu diria que a relação é o mesmo quando se perde alguém, não é? A relação não deixa de existir. Muda completamente, como é óbvio, mas são as pessoas que conseguem ultrapassar melhor os seus lutos, são aquelas que continuam a relação, com outro formato, mas a relação continua com aquela pessoa que partiu pela morte. E, portanto, podemos até aqui enquadrar leituras que têm precisamente a ver com as razões pelas quais, ou como é que eu lido com esta experiência. Se eu não aguento estar sozinho e vivo sozinho, é completamente diferente, de facto, de eu escolher, eu quero ir sozinho. Muitas vezes, a maior parte das vezes, não por mim, ou mesmo que comece por mim, acaba por ser pela humanidade, ou não é? Porque quer as práticas da dimensão espiritual são sempre relacionais. E, portanto, são outras formas de estar em relação e não quer dizer que façam mal nesses casos, não é? Do ponto de vista da psiconeurologia, porque se calhar tem outro tipo de objetivo que alimenta o mesmo sentido que eu estou a contribuir, de que eu sou parte. Não, isso é muito interessante, porque é isso, às vezes o facto de estar sozinho não implica, não é diretamente a solidão. Exato. Não, acho que foi fantástico, cobrimos vários tópicos e agradecemos imenso a sua presença, doutora. Muito obrigado. Sim, Helena, espero que tenhas divertido. Para nós foi extremamente enriquecedor e agradeço mesmo do fundo do coração teres aceito o convite. Algumas destas referências que a Helena referiu, sim, nós vamos pôr nos comentários, se calhar o estudo original do Seligman, exato, o livro da Helena do Educar para o Otimismo, sem dúvida, o link do teste VIA, para as pessoas que quiserem fazer uma versão grátis das forças de caráter. Excelente. Podemos pôr humanizar as organizações que nós lançámos em 2019, que é sobre a felicidade no contexto organizacional, com práticas para a gestão de pessoas também. Ou para quem quiser trabalhar a paz, lançámos no ano passado também o Educação para a Paz Global Sustentável, com perspectivas da construção da paz através daqueles que são os nossos grandes inspiradores e os heróis que foram essenciais para a construção da paz no mundo, ou da paz na perspectiva da gestão dos conflitos, e portanto temos algumas obras recentes que podem ser úteis eventualmente, em que estes pensamentos estão, ou positivamente, com a Catarina River, que eu escrevi com a Catarina River, que é a psicologia positiva aplicada com os exercícios todos que as pessoas podem fazer. Como se chama? Positivamente. O livro chama-se só Positivamente? Chama, sim. Catarina River e eu mesmo. Porque em Portugal ninguém, quer dizer, Ribeiro? Catarina Rivero.
Em Portugal, os cientistas não enriquecem com livros, porque mas isto é mesmo para o serviço público, portanto, trazer a ciência para a vida das pessoas. É fundamental. Sim. A tiragem em Portugal não... O número de leitores em Portugal não permite grandes fortunas nestes campos. Exato. E é isto. É isso. Por hoje. Exatamente. Obrigado.